Mano, o Lingard foi contratado pelo Corinthians e o pessoal tá falando tudo sobre isso, vamos dar uma olhada. E aí, ô Vez, queria sua opinião sobre aí o Jesse Lingard. Assim, o Lingard sempre teve, além de tudo que o Beckler falou aqui, ele sempre teve muita dificuldade de ser intenso, a torcida do United, depois de uma empolgação inicial ali, com um quê de promessa, sempre tratou como ele sendo um cara com baixíssima intensidade de manter o ritmo e tudo. Não sei como vai ser aqui no Brasil, normalmente jogando em lugares de muito calor, jogando num calendário que a gente sabe que não é o ideal. Acho que tem essa questão aí que é mais uma preocupação ali. Se você chega com uma expectativa baixa, talvez ele possa render alguma coisa ali. Você tem alguns jogadores que, por exemplo, o Seedorf nunca, e não tem comparação, tá? O Seedorf é um abismo de diferença entre o Seedorf e o Lingard, mas só pegando um exemplo. O Seedorf na carreira nunca fez tantos gols quanto fez na temporada que ele passou aqui. Então, de repente, tem essa possibilidade dele ter algum impacto. Mas acho que no estágio de carreira dele, com essa baixíssima intensidade, não sei se não é uma contratação que acho que empolgue muito. Ele nunca foi um super jogador. Nunca foi um super jogador. Foi uma promessa que nunca vingou muito. Está há muito tempo já rodando em clubes menores e está há 2 anos na Coreia do Sul. Não me venham com a história de internacionalizar a marca. Cara, se ele andar no Anália Franco, ninguém tira foto com ele. E outra coisa, essas coisas de internacionalizar a marca, isso não existe, cara. Lá fora eles não estão nem aí. Porque o Memphis e tal, não sei o que. Cara, a Holanda é um país pequeno de população e o Memphis não é uma coqueluche de que todo mundo só quer saber o que acontece com o Memphis Depay. De vez em quando, quando ele faz um gol, aparece uma notinha lá na página internacional do jornal Mundo Deportivo, que ele jogou no Barcelona, no Marca, porque ele jogou no Madrid, no Atlético de Madrid. Olha o que Memphis está fazendo por aí. Você não consegue um suco de laranja, porque a Holanda é laranja, por conta de internacionalizar a marca com essas coisas. O Corinthians é forte o suficiente para ter um mercado interno que é uma bomba. O Lingard nunca me encheu os olhos. Nunca entrei na onda, nem mesmo no auge, quando eu chego aqui para cobrir a Premier League em loco e, claro, o Manchester United de pertinho, em 2016. É no ano que o Lingard faz o gol do título da FA Cup. E a temporada 17-18 é o auge dele, né? Ele é titular, mais titular do que reserva, como ponta direita daquele ataque que tinha Lukaku e Rashford, meio campo com Mata, Pogba. O time do Mourinho, que é vice-campeão da Premier League. Naquela temporada ele faz 13 gols e dá 6 assistências. É uma temporada muito boa, mas já tem quase 10 anos, né, gente? Já tem quase 10 anos. Então, não vou dizer aqui que eu acho que o Corinthians está fazendo uma baita contratação técnica. O Campeonato Brasileiro ele não é um campeonato fácil. Não é como se o Jesse Lingard, porque lá atrás foi um jogador de Premier League e que não joga bem na Premier League desde 2020, quando foi emprestado ao West Ham e teve um soluço de bom futebol. Não é porque há 5 anos ele jogou bem na Premier League que ele vai chegar e vai deitar no Campeonato Brasileiro. Não é assim. Cara, mas é uma aposta, né? Como o Gerson foi uma aposta pro Cruzeiro, não tá rendendo. Então, todo jogador é uma aposta. Por mais que seja um jogador baladaço. Sempre é uma aposta. Simples assim. Não é um Depay, né? Que o Lingard nunca chegou perto do nível de futebol que o Depay já demonstrou. E o Depay não estava na Coreia do Sul quando foi pro Corinthians. Então, assim, por mais que eles tenham jogado juntos no Manchester United, não dá para você colocar as duas contratações na mesma casinha. Olha isso aqui e me explica uma coisa. Por que os rivais estão tratando a contratação de Jesse Lingard como uma piada, sendo que os números deles são maiores que vários jogadores que chegaram aqui como contratações gigantes? Bom, fazendo uma comparação rápida aqui, a gente já consegue notar uma grande diferença de jogador para jogador, né? Jesse Lingard em 401 jogos foram 90 gols e 59 assistências. E agora um detalhe extremamente importante, tá? A diferença de tudo isso aqui é que Jesse Lingard construiu seus números em cima de Manchester City, Liverpool, Arsenal, fez praticamente a sua carreira inteira na Premier League. E a gente tá falando de Premier League, tá? A gente não tá falando de qualquer campeonatinho fraco, não. Então Andrés Pereira, Lucas Paquetá, John Aras, Gerson, todos esses nomes têm algo em comum. Todos eles foram colocados como craques, contratações gigantescas para o futebol brasileiro. E sim, por incrível que pareça, Jesse Lingard, que tem números maiores que todos eles, Cara, na Europa realmente o Lingard se sobressaiu entre esses nomes, né? taxado como bagre e como uma contratação ruim do Corinthians. E rapaziada, é sempre assim, né, velho? Pelo amor de Deus. E outra coisa que é muito engraçada, só começou essa narrativa dele ser ruim quando ele tava vindo pro Corinthians.
Porque quando ele tava indo lá pro Remo, aí não, aí era contratação gigantesca. Meu Deus do céu, que baita acerto do Remo. Vai destruir aqui no Brasil. Cara, e a comparação ali, tinha o Andreas Pereira, jogava num time pequeno ali da Inglaterra, né? Nunca chegou a ser um craque lá na Inglaterra. O John Arias estava no último colocado da Premier League. O Gerson foi e voltou pro Zenit, realmente, né? E o Lingard foi ali um protagonista do Manchester United. Mas daí, né, mudou, não foi pro Remo, veio pro Corinthians. Agora não, agora ele é bagre, não joga nada, aposentado, pelo amor de Deus, é uma aposta. Contratação horrível do Corinthians. Moleque, só aí já dá pra ver que o Corinthians incomoda muita gente, mano. Que é isso, velho? E posso falar agora? Jesse Lingard vai deitar no Brasil, mano. Tem tudo pra dar certo aqui, tá? E outra coisa, veio de graça, mano. Ô, baita negócio do Corinthians, tá? Jesse Lingard será o novo camisa 77 do Corinthians. O timão que já prepara a apresentação dele aí para ser anunciado, acredito que ainda nessa semana. Foram vazadas algumas imagens do Lingard lá na arena, né? Imagens do telão com as frases Welcome to the Favela, algumas imagens dele andando ali no setor norte, já com a camisa 77. Então assim, deve ser anunciado logo aí e a apresentação promete. Ele vai ter que quebrar uma maldição aí dessa numeração, né? Porque os últimos que passaram com essa camisa não vinham representando muito bem. O Igor Coronado a gente esperava mais, né? Não conseguiu entregar. O Barleta foi uma decepção completa. E o Jô lá em 2021, que estava representando mais no pagode do que dentro de campo. O Jadson chegou a usar, né, essa camisa também na chegada dele. Aí o Marcelinho Carioca também, se não me falha a memória, usou em algumas partidas. Mas e aí, rapaziada, o que vocês acharam dessa nova numeração? Você acha que o Lingard vai conseguir quebrar essa maldição aí? Bom, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O Lingard vai flopar no Corinthians? Eu acho que não, porque errado é quem tá achando que vai dar em grandes coisas, tá ligado? Eu acho que ele nunca foi alguém pra criar expectativas. Tipo assim, se você tá esperando que ele vai jogar muito, que ele vai ser, sabe, uma espécie de Memphis 2, um novo craque, um novo protagonista... Não. Então assim, tem chance dele flopar? Teria, mas aí teria que ser tipo assim, mano, ele não serve nem pra ficar no banco, sabe? Ele é um cara que não consegue entrar nem no segundo tempo. Aí dá pra gente dizer que flopou. Mas assim, vamos ser mais realistas aqui. Se por acaso a situação dele for ser aquele cara que entra ali no segundo tempo, o cara que em um jogo ou outro é titular, mas na maioria não. Se isso acontecer, não é nenhuma surpresa negativa não, cara. É meio que normal. Eu vi até o Beckler falando e me chamou a atenção. Parece que na carreira dele toda só tem 2 temporadas que ele fez mais de 10 gols em um ano, sendo que uma delas é na Coreia do Sul. Então, assim, é um cara que, obviamente, ele tem um nome e é muito conhecido internacionalmente porque jogou muito tempo ali no United, mas, cara, esse maluco nunca foi grandes coisas. E não à toa, ele tá vindo meio que barato, ele vai receber ele 600 mil e tal. Claro que, né, pra uma pessoa... Cara, eu também não vejo ele chegando como titular, mas se ele quiser mesmo, se ele conseguir demonstrar seu futebol, tem tudo pra virar titular no Corinthians. Normal, 600 mil reais por mês é muito dinheiro, mas no mundo do futebol hoje a gente sabe que não é. Enfim, rapaziada, até o pessoal comentando um pouco sobre o Lingard no Corinthians. Ele que é uma aposta, né? Um jogador que já jogou na seleção inglesa, jogou muito tempo no Manchester United, foi uma promessa do Manchester United, né? E agora é uma aposta do Corinthians. Eu não acho que ele vem pra ser titular, eu acho sim que ele vai ser aí pra compor elenco, mas ele pode se tornar um titular. E é claro, o Corinthians tá em 3 competições, né? Contando aí a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores. Então, o Will Dorival gosta de rodar elenco, ele nunca tem um time titular ali, ele sempre vai rodando o elenco. Então, acho sim interessante, mais uma opção aí pra agregar no elenco do Corinthians. Mas comente aí sua opinião, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!